Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. É um privilégio, uma alegria poder dividir esse momento com você, levar até você um pouquinho de conhecimento das Escrituras, conhecimento bíblico, teológico, para você poder realmente crescer. E o nosso objetivo é que você, a partir das discussões colocadas aqui no programa, se interesse pelos assuntos, pelo tema, aprofunde a sua pesquisa, a sua leitura bíblica e, obviamente, avance no conhecimento. A ideia do programa não é finalizar ou entregar todo o conhecimento, mas é despertar você para o estudo bíblico e teológico. Por isso, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que hoje vai ser mais uma oportunidade de crescimento. Antes de apresentar os meus convidados, vou deixar aqui para você meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder conversar, interagir e repercutir, obviamente, tudo aquilo que acontece aqui no Vejam Só também. Estou esperando a sua mensagem, tá bom? Deixa eu apresentar, então, os nossos convidados de hoje. É com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Marcos Elias. Ele que é ministro da Igreja Batista Filadélfia de Água Rasa. Graça e paz. Pastor Marcos, uma alegria recebê-lo, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, já agradeço a oportunidade de poder cooperar. É uma alegria, um privilégio estar com vocês. A alegria é nossa, meu irmão. Obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite. Tenho certeza que vai ser uma oportunidade ótima aí de aprendizado, de aprender um pouquinho com o irmão. Antes da gente entrar nas polêmicas do assunto, vou pedir as informações da igreja, por favor. Nossa igreja está localizada na rua Mogi Mirim, 327, Zona Leste de São Paulo, bairro de Água Rasa, e onde temos os cultos de terças-feiras de oração, quarta também oração à tarde, Isso. às 15 horas, e domingo às 18h30. Perfeito. Então aí as informações da igreja. Só lembrando para você, os contatos que o pastor Marcos disponibilizou já apareceram aí para você durante a apresentação. E nós vamos deixar salvo também no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Então, se você tiver interesse, quiser saber mais sobre a igreja ou conhecer o ministério do nosso irmão, chega por lá para você ter acesso, tá certo? De novo, pastor Marcos, obrigado pelo carinho, tá bom? Obrigado. E nós temos também a oportunidade e o privilégio de receber aqui na noite de hoje o reverendo Amaury Oliveira. Ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, ali no bairro da Penha. Graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo, uma ótima noite, uma alegria revê-lo, reverendo. Graça e paz, Zeca. Uma alegria estar aqui mais uma vez, nessa expectativa de poder contribuir com esse povo precioso que acompanha o Vejam Só pelo mundo, não é só no Brasil, em tantos lugares. Prazer estar junto com o pastor Marcos Elias, também aqui ZL dominando hoje. Hoje ZL, total. E bom demais estar aqui e conversar com esse povo de Deus querido. A alegria é nossa, meu irmão. Obrigado por aceitar o nosso convite também. Reverendo Amaury, que sempre traz os abraços, né? E, que ele viaja, sempre encontra alguém, fala, eu te vi no Vejam Só, e ele vem contando, só alegra o nosso coração e reforça o impacto e a importância do programa. Mas eu vou pedir para a gente iniciar, reverendo, as informações da igreja também, por favor. A Igreja Presbiteriana da Penha fica na Major Rude 145, no centro ali da Penha, perto do cemitério, Hospital Green Line. E temos cultos aos domingos, 9 horas, 11 horas em espanhol, 18, tem segunda-feira, quarta à tarde, segunda é 20, quarta 14h30. E uma alegria poder receber quem quiser estar conosco para cultuar a Deus juntos. Amém, que bênção. Fica aí também estendido o convite, né, para quem assiste, poder também conhecer e visitar a igreja. E também, se quiser conhecer o Ministério da Reverenda Amaury, todos os contatos apareceram, mas vão ficar disponíveis também no nosso perfil oficial do Instagram, é só você chegar por lá. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Bom, vamos entrar no tema da nossa conversa de hoje. É um tema clássico aqui do Vejam Só e que nos últimos anos vem ganhando muito espaço, vem se destacando dentro do debate teológico, que é o pré- e o pós-tribulacionismo. O que a gente quer entender é o que a Bíblia fala sobre o destino, né, da igreja no fim dos tempos, né? Envolvendo o arrebatamento, a presença ou não na tribulação, e aí são várias questões que vão surgindo dessa conversa. Os meus convidados, de maneira introdutória, né, vão colocar a posição que eles vão defender durante o programa, e depois eu quero abrir a enquete para você participar, porque eu quero saber também a sua opinião sobre o assunto, e aí na sequência a gente continua aqui a nossa conversa aprofundando essas temáticas. O pastor Marcos Elias vai ter a oportunidade de iniciar. Pré ou pós-tribulacionismo? O que a Bíblia fala
Pastor Marcos, sobre o destino da igreja no fim dos tempos? Antes de responder, quero saudar o meu colega, reverendo Amaury. Uma alegria conhecê-lo e estar com você neste momento especial, também para aprendermos e crescermos juntos. Sim. Eu sou pré-tribulacionista e quero deixar muito claro que tem muitos colegas batistas que não são. É uma grande divisão, o assunto é polêmico. Sim. Mas eu sou da ala dos pré-tribulacionistas e algumas razões que me fazem crer no pré-tribulacionismo é entender a natureza da grande tribulação. E isso é muito importante, nós entendermos a natureza da grande tribulação, ou o caráter da grande tribulação, que será um momento de tremendo sofrimento, dor e principalmente a ira de Deus. Nós, pastores, muitas vezes não falamos sobre a ira de Deus, falamos mais sobre o amor, mas também tem a ira de Deus, que é uma ira justa, evidentemente, e que neste período a ira de Deus será derramada sobre todos aqueles que habitam a terra. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, diz que a igreja do Senhor não está destinada para a ira, mas sim para a salvação. Portanto, é importante entendermos que a igreja do Senhor é o seu objeto maior do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. E a igreja será poupada deste grande sofrimento que há de vir sobre a terra, como Jesus falou em Mateus 24, como nunca houve e nunca haverá sobre a face da terra. Boa. Então vamos dizer assim, o caminho que o pastor Marcos vai seguir. Inclusive, achei sensacional o comentário logo no início dos batistas, né? A igreja batista tem essa particularidade que eu admiro bastante, dessa liberdade. Então, tem os pós, tem os pré e... Tem do meio. Muito bom, muito bom. Vamos lá, reverendo Amaury, quero te ouvir também, como é que o irmão, bem de maneira introdutória mesmo, responde a nossa pergunta. O nosso lado presbiteriano aqui, né, existem alguns pré-milenistas, geralmente pré-milenistas históricos, porque o dispensacionalismo é divergente daquilo que é o eixo da teologia presbiteriana, que é a teologia da aliança. Mas existem alguns pré-milenistas históricos, que estão cada vez mais escassos, mas ainda tem um remanescente. A minha posição é... Você é fiel. Mas estava na cara que ele ia complementar. Lá no final do debate, né, vai ver qual a parte fiel. Né? Mas, assim, de fato, né, a tendência é mais pós-tribulacionista. Entendemos que a volta de Jesus se dá, né, pós, de fato, tribulação. Não fazemos essa distinção de grande tribulação e tribulação. Tribulação é uma intensificação da tribulação que já começa desde a ascensão de Cristo, né? Se formos olhar, o povo da igreja primitiva já vive uma grande tribulação. O povo aqui, chiando com os governantes que temos, imagino que é ser governado por Calígula, ser governado por Nero, e anti-igreja massacrando, perseguindo, matando. A igreja viveu uma terrível tribulação naquele momento, né? E a tribulação se estende ao longo da história porque esse ambiente não é um ambiente, de fato, favorável para o cristianismo. O cristianismo é contra a cultura. O cristianismo é antipaganismo, né? E o mundo é pró. Então, vivemos ao longo dos anos da história essa tensão. E entendemos que a volta de Jesus não se dá antes da tribulação, arrebatando a igreja, tirando-a da tribulação. Não, entendemos que a igreja passa, sim, pela tribulação e a volta de Cristo Jesus se dá no ápice dessa tribulação. Aí vem o juízo sobre a humanidade e bênção e salvação para a igreja. É por isso que, na sua fala, né, Amaury, tem ainda aquele grupo que defende o Apocalipse já em Roma, né, com essa perseguição, como o irmão muito bem citou, gigantesca com a igreja primitiva, né? Então tem alguns teólogos que até aplicam e dizem, né, que João escreveu o Apocalipse fazendo referência direta, né, ao Império Romano. Bom,
Estão aí as posições colocadas e agora, obviamente, que os meus irmãos vão poder aprofundar isso. Mas antes, deixa eu só abrir a oportunidade para você participar também, porque esse é um assunto que normalmente na internet pega fogo, né? Os nossos internautas gostam demais. Então, vamos lá participar. A gente tem a nossa enquete lá no @programa Vejam Só para você poder votar, participar, dar a sua opinião, comentar e poder, obviamente, nos ajudar aqui na construção do programa. Vamos colocar na tela aí a pergunta que a produção deixou lá, uma pergunta bem direta, objetiva. A igreja passará pela grande tribulação? E aí você tem as 3 opções. Não, é a primeira delas, não passará. Sim, passará. E a terceira opção é o famoso não sei, né? Tema complexo, ainda não sei responder. Então vai lá, escolha, participe. Na postagem seguinte sempre tem aquela caixinha aberta para você poder justificar a sua escolha. Então vai lá, fica à vontade, nos ajude aí na construção do programa também, tá bom? Pastor Marcos, obviamente que o irmão pode ficar à vontade para colocar a sua argumentação. Só me saltou, e aí eu queria que, se fosse possível, o irmão fizesse um comentário, porque na sua fala inicial o irmão destacou bastante a natureza da grande tribulação. E acho que fica claro para quem nos escuta que o irmão coloca uma característica diferente nesse momento histórico. Na fala do reverendo Amaury, ele disse que não faz a distinção. Então, eu vi um contraponto muito grande, pelo menos nessa primeira fala de vocês. Queria que o irmão comentasse sobre isso e, obviamente, construísse a sua argumentação também. Fica à vontade, por favor. Sim. É muito importante destacarmos essa característica da grande tribulação. As próprias palavras do Senhor Jesus em Mateus 24, ele diz que esse período nunca houve na história e também nunca haverá. Então, a gente grifa esse espaço do tempo e do acontecimento. Nunca aconteceu. E também, depois disso, nunca acontecerá. Então, vai ser um fato extremamente marcante na história da humanidade. Não apenas da igreja, mas da humanidade. Outro aspecto importante que devemos destacar, e eu me refiro, então, às profecias de Daniel, capítulo 9, sobre as 70 semanas de Daniel. No capítulo 9, ele diz, a partir do versículo 20... que 70 semanas estão destinadas para o teu povo e para a tua santa cidade. Deus está falando com Daniel a respeito de Israel e de Jerusalém. E falta uma semana, evidentemente uma semana de anos e não de dias. Falta uma semana para completar essas 70 semanas. Os pré-tribulacionistas entendem que esta semana que falta é exatamente esses 7 anos referente ao período da grande tribulação que acontecerá aqui para frente da história da humanidade e da igreja. Portanto, é um período que teremos que atravessar. O mundo atravessará. Sim. Reverendo Amaury, bom, tem bastante coisa aí divergente aí, mas eu vou começar ainda pegando e pensando da fala do pastor Marcos, o texto de 1 Tessalonicenses, que sempre aparece. Eu até já marquei aqui Apocalipse 3:10, que eu acho que também vai aparecer em algum momento para a gente comentar. Mas eu queria que o irmão comentasse esse texto de maneira inicial, porque na fala do pastor Marcos fica claro que ali ele tira a igreja do contexto e, obviamente, aplica isso ao período tribulacional. Eu quero ouvir o irmão também, por favor. Então, Paulo que fala do conceito, né, de arrebatamento, mas em momento nenhum Paulo, quando fala de arrebatamento, escrevendo aos irmãos de Tessalonicenses, ele introduz tribulação depois do arrebatamento. Pelo contrário, ele diz que o Senhor, ressoada a última trombeta, descerá do céu, levará a igreja para o encontro com Cristo nos ares e vem o fim. Ou seja, o que vem depois disso é o encontro, a celebração, a vida eterna, não tribulação no mundo. Paulo não introduz fatos, né, tribulação, milênio, depois dessa volta de Jesus, ou desse arrebatamento da igreja. O conceito, né, também do arrebatamento está lá no sermão escatológico de Jesus, que também Jesus não fala de arrebatar a igreja e depois tribulação. Na verdade, né, se formos dizer assim, qual é a melhor palestra de escatologia que você já ouviu? É de Jesus no sermão escatológico de Mateus 24. E não tem essa quebra, né? O que nós temos lá é
a tribulação, inclusive o texto que fala de tribulação como nunca houve e nunca haverá, o próprio texto diz que esses dias não fossem abreviados e foram por causa dos eleitos, ou seja, a igreja está lá. Os eleitos estão lá, os escolhidos estão no meio da tribulação, e os escolhidos são a igreja do Senhor. E a própria sequência que Jesus monta no seu sermão não tem um arrebatamento antes da volta dele. Pelo contrário, é tribulação e volta dele, né? O sermão de Jesus, em Mateus 24, é um sermão escatológico pós-tribulacionista, não pré. A tribulação acontece e a volta de Jesus se dá depois. Então, por essa razão, eu entendo que o melhor cronograma é esse. Claro, estamos falando aqui de cronograma da volta, não de discordância da volta. Estamos juntos como alguém brinca sempre, né? Estamos na mesma nuvem subindo, falei que era desse jeito. Mas assim, em termos de cronograma, sim, a compreensão que eu entendo que é melhor pelo próprio sermão de Jesus é que a volta dele se dá depois da tribulação. Sim. O corte já está pronto, preparado, daqui a pouco já vai estar rodando aí na internet. Mateus 24 é pós. Já pode separar aí que já vai estar isso, eu tenho certeza. Mas daí eu quero ouvir seu comentário para a gente fazer esse corte depois também, pastor Marcos. E o irmão usou em algumas vezes já o texto de Mateus 24 nas suas falas anteriores, né? Mas daí usou pré ou usou pós? Como é que... Agora eu fiquei na dúvida aqui. Como é que usou? É bem interessante essa questão. Nós cremos, evidentemente, o reverendo também, todos nós, pastores, na revelação progressiva da palavra do Senhor. Perfeito. E ali em Mateus 24, Jesus fala com muita profundidade, evidentemente, mas não temos muitos detalhes. Esses detalhes vêm com o apóstolo Paulo, um homem, segundo ele mesmo escreve, chegou até o terceiro céu. E nós sabemos que há existência terceira por esse homem que foi arrebatado em espírito e ouviu coisas inefáveis do Senhor Jesus. Então, o que ele transmite, ele diz, eu ouvi do Senhor. E ao escrever as suas cartas, ele vai detalhar algumas coisas que não foram muito clarificadas por Jesus em Mateus 24. Ele faz um resumo em Mateus 24. E nas revelações que o Senhor dá ao apóstolo Paulo, que ele escreve muito bem aos Tessalonicenses, ele começa a pontuar a questão do arrebatamento da igreja e depois ele continua no capítulo 5 dizendo que quem estiver na terra não escapará de forma alguma daquilo que há de vir. Então, nós cremos assim que Mateus 24 ele é destinado mais ao povo de Israel, do qual Deus tem uma aliança e que vai realizar essa aliança porque são inquebráveis. E a igreja do Senhor, ela tem um rumo diferente da nação de Israel. Nós fazemos essa distinção, é importante colocarmos aos telespectadores para entender melhor que nós fazemos essa distinção entre Israel e a igreja do Senhor. Amaury, eu até também tinha anotado aqui essa questão do papel de Israel, assim, ganha muito destaque na fala pré, né? O irmão já tinha até colocado isso logo na introdução, né, da leitura dispensacionalista, dentro da IPB, não ganha força. Mas eu queria que o irmão comentasse, então, essa questão do papel de Israel, como que o irmão vê, se é exagerada essa figura de Israel, como é que isso funciona na sua leitura? Então, como o próprio pastor Marcos Elias citou, Paulo é que faz essa junção de igreja e Israel. Paulo é quem clareia esse ponto, né, de quem é povo de Deus. Isso começa, essa compreensão que, a nosso ver, é equivocada de um tratamento especial para Israel no item da escatologia, ela começa numa compreensão, né, a nosso ver, equivocada de Gênesis. Quando Deus chama Abraão, Deus já fala com Abraão, você será pai de muitas nações. E aí você tem uma vertente escatológica que acha que Abraão é pai só de Israel, que o plano de Deus era Israel, originalmente. Mas o plano de Deus, quando chama Abraão, já tem a ver com muitas nações. É isso que Deus disse para ele, eu te farei pai de nações, de muitas nações. Israel não é um fim de Deus, Israel é um meio de Deus. É um meio de Deus para se revelar ao mundo. E quando você vem Jesus, é o ápice da revelação.
Ou seja, a maior contribuição de Israel é exatamente o Messias, através de quem Deus vai se revelar às nações. Então, quando Paulo fala quanto a Israel, ele é claro em dizer que o trato de Deus com Israel é através da igreja, é através da proclamação do Evangelho. E igreja de Deus, povo de Deus no Novo Testamento é judeu salvo e gentio salvo. Não existe um povo de Deus, né, que é pagão, que é ateu. Existe um povo de Deus que é salvo crente. Judeus e gentios formam o povo de Deus. E Paulo é claro em dizer que isso era a promessa de Deus. Então, tanto em Mateus quanto em Apocalipse, o trato não tem a ver com Israel. O trato escatológico tem a ver com igreja. Apocalipse é um livro claro. No começo de Apocalipse escreve as 7 igrejas. Que são 7 igrejas? A igreja toda, em todos os lugares, em todas as épocas. O número 7 é símbolo disso. Então, o Apocalipse está claramente dizendo as coisas que são, tem coisas de Apocalipse que já eram, né, as coisas que hão de acontecer. Apocalipse tem 2 dimensões, coisas que já eram, coisas que haveriam de ser depois. Mas é claramente apontado para a igreja. Ele tem a ver com a igreja. E quando ele vai falar de Israel, ele fala de 144 mil, que ele chama, ele introduz isso no capítulo 7, apresenta depois no 14, Apocalipse faz muito isso, ele dá a visão, depois ele mesmo explica. Ele explica no capítulo 14 que os 144 mil são as primícias. Onde é que começou o evangelho? Quem são as primícias da fé? Exatamente os judeus, que são os primeiros convertidos, os apóstolos, os primeiros crentes. Eles são as primícias, mas depois da primícia vem a grande multidão. É o princípio da colheita. Vem a primeira colheita, entra no templo, consagra, e depois vem o restante da ceifa, né, da colheita, que é consagrada a Deus. É só essa imagem. Os primeiros cristãos e a totalidade dos cristãos, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Esse é o plano de Deus. Reverendo Amorim, faz essa construção de um povo único e essa junção, eu queria que o irmão também comentasse o porquê de uma importância tão grande aí de Israel nessa construção escatológica, né? O reverendo colocou muito bem, com muita propriedade, e a gente crê exatamente também nisso. A nossa pequena divergência, que às vezes causa muita polêmica, é exatamente o papel de Israel no plano de Deus e a igreja. Veja só, a igreja era um mistério que estava oculto. Paulo fala isto, que não se fala em igreja no Antigo Testamento, né? Mas a igreja surge no Pentecoste e ela, então, entra na história e ela é o corpo de Cristo na terra, muito bem colocado pelo reverendo, composto de gentios e judeus convertidos ao Senhor Jesus. E isso é uma verdade clara e bíblica. E aqui nós temos uma distinção. A igreja do Senhor, de convertidos ao Senhor, gentios e judeus. Temos a nação de Israel, da qual Deus tem promessa de salvar esse remanescente judeu, que Deus tem uma aliança com eles, e eles têm um capítulo muito especial, e Deus tem um plano de salvação para a nação de Israel. E nós mais antigos, me permita, reverendo, nós mais antigos, eu mais antigo, os mais antigos crentes diziam aquele velho chavão: Israel, o relógio de Deus na terra. Isso eu ouvia muito os antigos. Até agora não se ouve, mas os antigos ouviam muito. Vimalgo dizia, né? Israel. Olhar para Israel, né? As coisas, né? Israel é muito importante porque ele nasce como nação. Olha só que interessante, com voto de um brasileiro, hein? Oswaldo Aranha, na sessão da ONU, voto decisivo, que forma a nação de Israel. E ali nós entendemos que a figueira começou a brotar. Então, nós, pré-tribulação, temos muita esta visão da nação de Israel como povo de Deus, o remanescente que Deus salvará. Então, nós temos essa visão, defendemos isso e temos um amor muito especial com o povo de Deus, com a nação de Israel. Amorim, antes da gente chamar um intervalo, quero te ouvir também. É óbvio que se o irmão quiser complementar essa questão de Israel aí também, mas daí eu vou colocar uma pitadinha aí de um texto que o reverendo Marcos citou e a gente ainda não comentou do lado de cá, que é o texto de Daniel 9, que eu acho que também vai conectar bem com essa figura de Israel, com essa última semana escatológica e tudo mais.
já que é uma leitura, parece que mais direta a esse povo também, por favor. Então, essa forma de ver Israel, ela vem do movimento sionista e da influência dele no meio evangélico. A escatologia não era tão afetada por essa compreensão até esse ápice, né, nem o ápice, assim, o fortalecimento desse movimento que vai culminar lá na frente na formação do Estado de Israel. Ele exerce uma forte influência, o primeiro expoente disso, dessa concepção, é um padre judeu, né? E que vai influenciar depois o Edward Edvarne, né? Que depois vai influenciar o Scofield, e aí nós temos essa vertente mais sionista da escatologia, né? que enxerga Israel, aí, daí o Vimalgo usava muito essa expressão, né? Israel, o relógio do ponteiro de Deus, ou seja, você quer ver o que Deus está fazendo no mundo, olha para Israel. Que para nós entendemos como equívoco, porque se você quer ver o que Deus está fazendo no mundo, olhe para a igreja. Porque a agenda de Jesus no mundo hoje é a igreja, não é Israel. E toda a escatologia é montada em cima da igreja, inclusive Apocalipse é montado, é falado, né? O foco é do começo, a visão de Cristo com as estrelas, as 7 estrelas nas mãos e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas, os 7 mensageiros, 7 candeeiros, as 7 igrejas. E o desfecho de Apocalipse é o novo céu, nova terra, a igreja, povo de Deus, estando no novo céu e na nova terra. Então, esse é o relógio, esse é o ponteiro do relógio de Deus de fato. Israel tem um papel, tem uma função dentro do plano de Deus, dentro da escatologia, tem o seu papel, a sua função, mas não é esse protagonismo, né, como se dá a ele. E é interessante que no mundo hoje, por trabalhar com missões, eu acabo viajando bastante o mundo e tenho parcerias e contato com igrejas do mundo inteiro. Essa é uma escatologia que pegou no Ocidente, por influência desse movimento. Quando você vai ao Oriente, você falar na igreja, por exemplo, dos convertidos do Islã, esse olhar para Israel é complicado, porque a relação judeu e árabe, judeu e indonésio, judeu e os asiáticos, quase sempre, né? É complicado, né? Essa escatologia, ela tem uma aversão nessa outra aba da igreja que está se tornando globalmente a maior ala da igreja. Sim, porque é onde a igreja está crescendo de maneira exponencial. Então, assim, indo aqui ao texto de Daniel, o texto de Daniel, aí a forma de enxergar, né, essa 70ª semana descolada por um hiato de tempo na história, nós entendemos que não é a melhor hermenêutica do texto, né? Que quando o texto fala das 70 semanas, elas têm a ver com o cumprimento na primeira vinda de Cristo. É claro que no Velho Testamento, a primeira e a segunda vinda são faladas como se fossem uma coisa só, né? Você tem a chegada do Messias, esse é o grande sinal, ou seja, o Velho Testamento não se espera a segunda vinda de Cristo. No Novo Testamento se espera a vinda do Messias, né? Mas a profecia, as 70 semanas, elas têm a ver com a chegada exatamente do Messias e se cumpre totalmente. Não tem essa semana que sobra. E fica ali, né? Boa. Eu vou precisar chamar o intervalo, mas na volta nós vamos falar mais sobre essa questão envolvendo a grande tribulação. E o pessoal questiona demais, né? Poxa, vai tirar a igreja, os pais da igreja sofreram tanto, por que a igreja moderna, então, ou contemporânea, vai se livrar? Ao contrário, do outro lado, as críticas também aparecem no sentido, poxa, todo mundo perseverou e agora vai sofrer, vai passar pela ira e tudo mais. Então, no próximo bloco nós vamos conseguir aprofundar essas questões aí também, por isso fica ligadinho aí para a gente poder caminhar um pouquinho mais, tá bom? Antes do intervalo, deixa eu só colocar o telefone da Agrade aqui para você, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só, para você que quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras, quer se preparar para responder esse chamado que Deus tem na sua vida, procure pela Agrade, tá bom? Código 11 3115 0819. 3115 0819. Anota, tira uma foto aí da tela, para que amanhã, em horário comercial, você ligue e aí tire todas as suas dúvidas com a nossa secretaria, tá bom? Tenho certeza
que você vai se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela grade. Deixo aqui também as redes sociais da HIT. Às vezes você conhece a emissora pelo Vejam Só, acompanha o Vejam Só, mas tem muito conteúdo importante, educativo, cristão, preparado aqui pela emissora e que eu tenho certeza que você pode gostar também, vai te agradar. Aliás, não só você, mas a toda a sua família, tá bom? Então, chega lá nas nossas redes sociais para você conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho e, obviamente, poder curtir toda a nossa programação. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Intervalo rapidinho na nossa conversa, hoje falando sobre essa questão pré- e pós-tribulacionista e tentando organizar as ideias bíblicas de como as Escrituras apresentam o destino da igreja, né, o papel da igreja nesse fim dos tempos, nos últimos dias. Recebendo nos nossos estudos o pastor Marcos Elias e o reverendo Amaury Oliveira. Nós encerramos o primeiro bloco e deixamos aqui algum questionamento, mas sobre essa participação ou não da igreja na grande tribulação. Eu até tinha citado, pastor Marcos, no primeiro bloco, o texto de Apocalipse 3:10, que eu não sei se é a maior referência, a melhor referência, mas os pré-tribulacionistas usam demais porque fala de guardar na hora, ou da hora, ou na hora, ou durante a hora. O irmão vai poder explicar melhor aqui essa questão da tribulação, que daí vai organizar bem com a ideia de livrar a igreja desse momento. Entretanto, é uma crítica muito comum dos pós-tribulacionistas disso. Poxa, a igreja na história passou por tanta perseguição, por que essa igreja que não vai enfrentar? Qual que é o motivo, né? Por favor. Muito bem colocado. Há muita divergência em Apocalipse 3:10 na questão do original no grego, na hora ou da hora da tribulação, que Deus vai guardar o seu povo, a igreja. E isso é importante nós entendermos. E essa questão que é muito bem colocada, que você colocou, né? Os nossos primeiros irmãos sofreram tanto no início da igreja, morreram nas arenas, devorados pelas feras, sofreram. Agora Deus vai livrar a igreja do momento crítico de tanto sofrimento na terra, né? É muito importante isso que as pessoas colocam, e a gente ouve muito nas nossas igrejas também, é muito importante colocar. Mas eu creio também, queridos irmãos, que é importante nós entendermos na palavra do Senhor, e isso eu tenho muito no meu coração, confesso a vocês, né? A igreja é a noiva de Cristo, a amada de Cristo. A igreja é comprada no sangue de Jesus, feito de judeus e de gentios, um povo selado, guardado por Deus, a menina dos olhos de Deus. E o objeto maior do amor de Deus é a sua igreja. E todos nós ansiamos estar com Jesus. A igreja aguarda com muita expectativa a volta do Senhor para estar com Ele. E por isso que cremos que no arrebatamento o Senhor arrebata, leva a sua igreja e tira da terra para as bodas do Cordeiro. E é importante nós analisarmos o livro de Apocalipse, como muito bem colocou o reverendo Amaury, que do capítulo 1 ao 3 de Apocalipse nós encontramos 19 vezes a palavra igreja. E ela depois só vai aparecer em Apocalipse 22. Nós entendemos que esse hiato que tem do 3 ao 22 é o hiato em que Deus retira a sua igreja. E que os acontecimentos na grande tribulação sobre a terra e também a restauração do povo de Israel, isso acontece nesse período. Trazendo também a profecia de Daniel capítulo 9, nós temos ali que aquela última semana há uma quebra quando o anticristo ele quebra a aliança nos 3 anos e meio. Ele se revela como ele é, ele vai ser adorado como Deus, e Israel vai ver que eles se enganaram muito. Eu estive em Israel 7 vezes. Deus me deu essa graça de ir 7 vezes em Israel. Eu encontrei um judeu que me falou assim, pastor Marcos, nós cremos que o nosso Messias está chegando.
E as características, reverendo Amaury, irmão, que ele deu sobre o Messias, são todas sobre o anticristo. E eu olhando e ouvindo aquele judeu piedoso falar, eu fiquei abismado como eles estão aguardando. E hoje há uma expectativa exatamente disso, da chegada do Messias, que nós sabemos que será o anticristo. E nessa última semana de Daniel, é muito claro que ele vai fazer uma aliança, ele vai romper essa aliança na metade desse tempo. E vai se assentar ao trono e querer ser Deus. E por isso que nós frisamos muito essa última semana, entendemos nesse ato que nós entendemos, né, da 69 a 70, é o tempo da graça que nós estamos vivendo e que se prega o evangelho e que depois do arrebatamento Deus vai continuar e vai tratar com a nação de Israel. Boa. Foi 7, mas pretende 8, 9, né? Não vai ficar no 7, não, só porque é um... De forma alguma. Então tá bom. Então tá bom. Reverendo Amaury, o comentário do pastor Marcos é recheado aí de observações aí que eu acho que o irmão quer fazer. Tem muita coisa aí que dá para comentar. Por favor, quero te ouvir. Tá. Então, assim, a gente tem que entender, né, por essa linha, né, de raciocínio, Israel só aparece 2 nesse bloco, que é chamado bloco que está tratando com Israel, só aparece 2 vezes. E é referência, por exemplo, das tribos de Israel, né? Não falando, são referências não tratando diretamente de Israel, né? Então, assim, não tem como fazer em Apocalipse essa distinção, olhar esse ato de tempo e dizer assim, olha, tudo que está aqui depois desse bloco, né, do 4 até lá no final, é um hiato de tempo, ou seja, aqui é depois da volta de Jesus. Aliás, a própria volta de Jesus em Apocalipse acontece dentro desse tempo. Você tem o capítulo 12, por exemplo, que reconta a história do nascimento de Cristo. O capítulo 12, né, vai falar do povo de Deus. Ele vai dizer que o povo de Deus venceu por causa do sangue do Cordeiro, por causa do testemunho que deram, que mesmo em face da morte não amaram a própria vida, falando da batalha espiritual. Aliás, né, a minha tese de Apocalipse é muito mais que o texto. O Apocalipse é mais polemológico do que escatológico. A escatologia em Apocalipse, na minha perspectiva, é secundária. Ela é contando o final da batalha. Para mim, o grande eixo de Apocalipse é uma perspectiva polemológica, que é o estudo das guerras. Apocalipse é uma espécie de ampliação de Efésios 6. Né? E João era presbítero de Éfeso. A primeira igreja que recebe Apocalipse é Éfeso. Né? Por quê? A igreja está num momento de perseguição do império. E a igreja cresce dentro do império. O cristão já está a ponto de pegar em armas para lutar contra o Império Romano, porque o Império Romano está matando o primo, o tio, o presbítero, o pastor, pega o líder da igreja, amarra no poste, joga óleo, taca fogo. Isso vai despertando o ódio das pessoas. Quando Paulo escreve, Paulo está dizendo, vocês não têm uma luta contra carne e sangue, vocês têm uma luta contra principados e potestades. Entendam quem é o inimigo. O não crente é campo missionário, o não crente não é inimigo. O progressista, o ateu, não são inimigos, eles são o nosso campo missionário, né? Então, Apocalipse vem para dizer a mesma coisa, que Satanás é o inimigo e que o Império Romano é um conjunto de pessoas e é o nosso campo missionário. Apocalipse, quando fala das bestas, né? Do animal que emerge do mar, o animal que emerge da terra, a lida de Satanás no capítulo 13, no finalzinho dele, é que ele vai pelejar contra os que têm o testemunho de Jesus. Quem que é? Israel ou a igreja? É a igreja que tem o testemunho de Jesus. Então, assim, não é fato que esse meio de Apocalipse não trata da igreja. Pelo contrário, é muito igreja. É o povo de Deus no mundo. E é o povo de Deus na batalha espiritual contra as potestades do mal no mundo, que no capítulo 13 diz que Satanás, inclusive, prevalecerá, ou seja, no sentido da perseguição. No capítulo mais adiante, no 19, vai dizer que Cristo vencerá
a besta. Ou seja, esse sistema político, econômico de governo vai sempre perseguir a igreja. A história é uma história de tribulação. E quando o Senhor escreve para aquela igreja perseguida, atribulada, para consolar essa igreja, encorajar essa igreja, Jesus consola a igreja dizendo que a igreja dos últimos dias será arrebatada e não atravessará a tribulação? A meu ver, é um contrassenso. Ou seja, qual é o consolo para a igreja que está na perseguição e na tribulação? Fique feliz. A igreja do fim não passará pela tribulação. Eu vou arrebatá-la e ela não sofrerá. Aliás, o mundo sem igreja nem é tribulação, porque a tribulação é tribulação para o povo de Deus. Sim. Sem ele... Sem o povo de Deus, o mundo está no habitat dele. Entendi. O anticristo está governando, Satanás está reinando, a turma está aplaudindo, louvado seja Satanás. É o que eles vão dizer lá. Louvado seja o anticristo assentado no trono. Ou seja, só quem se incomoda com isso na história e no tempo do fim é o povo de Deus, que estará lá no meio de uma batalha espiritual ferrenha, que só será vencida pelo povo de Deus, porque Apocalipse 20 diz que Deus derramará fogo do céu e derrotará o exército de Satanás e seus comparsas, seu consórcio, para que ele não esmague o povo de Deus. Sim. Bruno, confesso que eu nunca tinha escutado essa referência de Apocalipse e essa conexão com Efésios 6. Tentei anotar o máximo possível aqui para aprofundar depois. Achei bem interessante a leitura e as conexões. É outro tema, mas fiquei muito intrigado aqui, que eu entendi que essa era uma leitura muito pré-tribulacionista, preterista, que é quando o pessoal faz essa aplicação muito evidente de Apocalipse com a batalha com Roma, né? Roma, com o seu tempo. Caramba. Mas, bom, isso daí é outro tema, não é para agora. Quero te ouvir. Eu acho que essa indagação que eu coloquei aqui da igreja, acho que deve ter sido, então, o registro que eles fizeram quando receberam a carta, né? Quer dizer que só o pessoal do futuro que vai ser poupado, nós vamos continuar sofrendo aqui? Não está errado isso daí? Queridos irmãos, só Deus sabe, pela sua palavra, o que vai acontecer na terra, no derramar da ira de Deus. Talvez nossa mente não consiga compreender na profundidade o que significa isso, e que está no livro de Apocalipse, e por isso muitas pessoas, e até crentes, têm medo de ler o livro de Apocalipse. É verdade, tem medo. Eu tenho crente que tem medo de ler Apocalipse. O pastor nem me fala sobre isso, né? Mas tem que falar, tem que pregar, tem que saber. Quer passe ou não, temos que estar preparados. Isso é uma verdade, né? Que nós temos que saber. Então, é o seguinte, queridos irmãos e telespectadores, temos que entender pela palavra do Senhor que o período da tribulação, que se refere, vai ser um período do derramar das taças da ira de Deus. 1/3 das estrelas do céu cairão. Um grande absinto cairá nos mares. 1/3 dos habitantes da terra vão morrer. O sofrimento vai ser imenso. Os homens pedirão a morte e a morte fugirá deles. Pensa bem, cara. Meu Deus, se hoje nós estamos aqui nessa terra com tanta luta, dificuldade, tribulação, e muitos estão fraquejando na fé, querido irmão, imagina no período da grande tribulação como será. Então, volto novamente a colocar. A igreja não está destinada para a ira de Deus. A igreja é para a salvação do Senhor. Isso eu creio piamente no meu coração. Posso até estar enganado. E sou humilde para dizer isso. Não tem nenhum problema. Que Deus tenha misericórdia de mim. Estou aqui e abro meu coração para queridos irmãos e todos que me ouvem. Não sou dono da verdade. Mas o que creio no meu coração é que a igreja do Senhor, o povo de Deus, os remidos do Senhor, e a grande vitória da igreja estar com o Senhor no arrebatamento. E eu creio nisso de coração. Pastor Marcos, eu acho que todo teólogo, de alguma forma, assim, de maneira bem humilde, ele já se deparou com algo que ele falava, isso aqui é muito bom, é muito interessante, pode ser que seja certo, né? Mas não sei, fico na dúvida. Então, eu acho que é um caminho normal do estudante de teologia, que é tão complexo, né? A gente estudar o Todo-Poderoso, o Eterno, é difícil, é difícil.
Vamos lá, Mauri. A igreja é a noiva, a amada, a menina dos olhos de Deus, né? Eu gostei dessas referências que o pastor Marcos fez. E aí você quer chegar e colocar ela aí para ficar sofrendo, Mauri. Mauri, não faz isso, Mauri. Brincadeira, pastor. Não, correto, não, tá certo. Ela é, sim, a noiva, né? E ele a trata, de fato, né? Nessa perspectiva do amor, né? Do cuidado, ele vai sustentá-la. Mas é isso, a igreja é a igreja do sangue, é a igreja do martírio. E a força e a nobreza da igreja está exatamente no fato de que ela vence e permanece fiel na tribulação. Ela permanece fiel até a morte. Sim. A fidelidade até a morte é fidelidade no meio da tribulação, é fidelidade no meio da rejeição. A fidelidade até a morte é a fidelidade até o fim, sem negar o Senhor Jesus. Por isso ele vai dizer, porque você não me negou, eu também né, vou te colocar na posição que você tem que estar junto comigo. Mas, assim, dizer que a igreja, por isso, não passa por tribulação, a história já foi sempre de tribulação. Quando nós falamos, em Apocalipse, de selos, taças, trombetas, né, nós temos que entender que, por exemplo, quando se fala de selos, são os lacres do livro sendo abertos, né? O livro está nas mãos do Senhor, o livro é a história. E qual é o sentido da história? Qual é o rumo da história? Ninguém consegue saber, a não ser o Cordeiro que revela. Ele abre o livro, ele é digno de abrir o livro. E quando ele abre, ele está dizendo exatamente o que será a história, como a história será, qual é o enredo da história, porque ele é o autor da história. Ele é o centro da história, não é Israel, é Cristo, não Israel. Por isso que ele é que abre. E à medida que ele vai abrindo, ele vai dando as características da história. A história será uma história de carestia, de exploração, de mentira, de inflação. A carestia dos alimentos será uma história de guerra. Aí ele fala de espada, guerra. Será uma história de mortandade, muitas mortes, pandemias, pestes, acidentes. Quando fala das trombetas, ele fala de 1/3 da parte. É na trombeta que ele fala de 1/3. Ou seja, significa que é juízo parcial transitório. E as trombetas são sinais da volta de Cristo. 7 trombetas são 7 sinais da volta de Cristo. E trombeta é o quê? Trombeta era o alarme. Quando se tocava uma trombeta, significava o rei está chegando, significava o inimigo está atacando a cidade, ou significava uma convocação para uma assembleia solene no centro da cidade. Por que são 7 trombetas? São 7 alertas, são 7 alarmes. E quando fala das taças, as taças são juízo. Não é 1/3. Por exemplo, a taça fala que todo ser vivo no mar foi morto. Isso é nos 7 anos de tribulação? Não vai acabar a vida no mar nesse período? Acabou a vida no mar, acabou a vida na terra. Por quê? Porque taças são o juízo final. Trombeta, sinal. O selo, o rumo da história sendo dado. Então, assim, Apocalipse tem Apocalipse é um conjunto de imagens. E a comunicação em Apocalipse é pelo quadro, não é pela escrita do texto. O texto constrói o quadro e o quadro comunica a verdade. Aí é assim que a gente tem que interpretar Apocalipse. E não dá para interpretar Apocalipse achando arrebatamento da igreja, igreja não passando tribulação. Por quê? O eixo da grande tribulação é o anticristo. Em Apocalipse, o anticristo é o animal de 7 cabeças e 10 chifres. O anticristo é ele. O falso profeta é o animal de 2 chifres. Ambos montam consórcio que vão perseguir quem? O povo de Deus. O povo de Deus está onde? No céu? Na terra. Um emerge do mar, o outro emerge da terra. E perseguem o povo de Deus na terra. E prevalece no sentido de que vão matar, vai torturar a noiva do Cordeiro. Só que valerá a pena porque lá no final a noiva está limpa, vestida, gloriosa, perfeita para o casamento, que é a volta de Cristo. Sim. Boa. Infelizmente, nosso tempo terminou, mas eu entendo que você aí de casa, assim como eu aqui, um privilegiado por poder aprender tanto aqui no programa de hoje, com, de verdade, assim, muito conhecimento. Foi muito bom mesmo o programa. Mas antes da gente encerrar, tem um tempinho ainda para as considerações finais, conclusão, uma fala final. Então, o pastor Marcos, 3 minutinhos, depois
reverendo Amaury também vai ter a oportunidade, tá bom? Então vamos lá, pastor Marcos, por favor, as considerações finais, conclusão aí pra gente. Primeiramente, querido irmão, agradecer a oportunidade ao reverendo Amaury de poder aprender muito com ele também, a sua sabedoria que Deus concedeu. A todos que nos assistem, o povo abençoado do Senhor, é uma alegria estar com vocês. E quero, querido irmão, dizer o que Jesus disse em Atos capítulo 1, quando os discípulos falaram, Senhor, mostra-nos das questões dos finais dos tempos que vai acontecer. E Jesus dá uma palavra tão profunda. Olha, meus queridos, não vos compete saber as questões do fim que vai acontecer, que está reservado pelo Pai. Mas ele diz no versículo 8, mas recebereis o Espírito Santo que quer descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, e levarão o Evangelho. A gente discute, sim, isso é importante, sim, o povo de Deus tem que saber, sim, mas, como disse muito bem o reverendo, a Igreja do Senhor, ela tem essa missão de pregar o Evangelho. E nós temos essa missão de anunciar Jesus, a salvação, enquanto é dia, porque a noite breve vai chegar, quando mais nada poderemos fazer. E a Igreja está aqui na terra para pregar, e vai pregar até o último dia. Quer passe, quer não, nós continuaremos pregando o santo e poderoso Evangelho de Cristo, que salva o pecador, que transforma, que liberta e que faz nova criatura. A igreja é uma só, é um povo de Deus só. E nós aguardamos com expectativa a volta do Senhor e cremos que estaremos na glória com o Senhor. Essa é a nossa esperança, querido irmão. Amém. Pastor Marcos, obrigado, meu irmão, pelo carinho. O privilégio é do programa em recebê-lo. Leve o nosso abraço a toda a comunidade também, dos nossos irmãos ali da Zona Leste. Só para reforçar com você que nos assiste, contato do pastor Marcos e também da igreja à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Chega por lá. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Reverendo Amaury, 3 minutos aí também para as considerações finais, conclusão, por favor. Fazer uma brincadeira nossa aqui sempre, né, que é melhor viver como se fosse passar, porque se não passar, tá no lucro. Viver como se não fosse passar, e passar não tá pronto. Não está preparado. Mas endosso aqui as palavras, né, do pastor Marcos citando o que Jesus fala com os discípulos, que não compete a nós. Nós queremos, né, montar aqui o cronograma, mas estamos indo numa área que não é a nossa competência maior. A nossa competência maior é ser testemunha até os confins da terra. Nós temos 17 mil povos no mundo, mais ou menos, né? 200 e poucas nações, dependendo de onde se busca a base. Mas povos, línguas, etnias, né? 17 mil. 7 mil ainda não ouviram o Evangelho. Então, nós temos muito trabalho a fazer até que o fim venha. Né? E a nossa tarefa até que ele venha é fazer discípulos de todas as nações, é ser fiel. E não se iluda, não se engane, tem muito de Satanás no mundo, muito engano, muita mentira, muita manipulação, e o crente tem que se preocupar com sua fidelidade a Deus. Somos a noiva de Cristo. E ainda que o mundo seja um ambiente sujo de angústias, lutas e tribulações, nós somos aqueles que andam de branco nesse mundo todo sujo, enlameado. Nós somos aqueles que lavamos a roupa na veste do Cordeiro e caminhamos para estar de pé diante do trono, dizendo que a Ele toda a honra, glória e louvor. Então, vamos permanecer fiéis. Prazer grande estar aqui com o pastor Marcos. Obrigado pela contribuição preciosa conosco. Bênção. Obrigado, reverendo Amaury, pelo carinho. Leve o nosso abraço também aos irmãos lá da igreja. Para você que quiser conhecer um pouquinho melhor da igreja ou do ministério do reverendo Amaury, os contatos também estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Sempre um privilégio, irmão, aprender contigo também, ouvi-lo e poder crescer no conhecimento das Escrituras. Antes da gente encerrar o programa, vamos colocar aí na tela o resultado da enquete que nós abrimos lá no início, né? Para a gente saber qual foi a opinião aí dos nossos internautas. Então a pergunta era, a igreja passará pela grande tribulação? Vamos ver como é que ficou aqui. 48% afirmando que não. A igreja não passará pela grande tribulação. 45% afirmando que sim, a igreja passará pela grande tribulação. Em época de pesquisa eleitoral, isso daqui é empate técnico, né? É dois e a pra lá. novidade. E a novidade também. Não costuma empatar, né? Não Costuma empatar, isso é verdade. Empate Tá mudando, né? Mas, de novo, vou reforçar a minha fala. Em época de pesquisa eleitoral, essas mudanças de porcentagem também são muito comuns, né?
Nós estamos vendo aí a coisa mudando muito. E aqui também tá alterando. Então, e 7% no não sei, tema difícil, eu ainda preciso estudar mais. Muito obrigado a todo mundo que votou. Realmente aí mostra aí como que tá bem dividida aí a nossa audiência, pelo menos os nossos internautas, tá bom? Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da audiência. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.